Exemplos. Vamos lá então, primeiro exemplo, limite de x² mais 3x mais 5. Lembra que o limite da soma é a soma dos limites? Então a gente pode quebrar isso aqui em vários limites. Então limite para x tendendo a 2 de x² mais limite de x tendendo a 2 de 3x mais limite para x tendendo a 2 de 5. Ok? Bom, agora, o que eu posso fazer? Bom, temos aqui então, primeiro, limite de x². A gente viu que se eu tiver uma função elevada a uma potência, né, isso vai ser a mesma coisa que elevar um limite. Né? Então eu posso escrever limite para x tendendo a 2 de x tudo ao quadrado. Mas, agora aqui eu tenho uma constante multiplicando o x. Essa constante eu posso tirar para fora. Então vai ficar 3 limite para x tendendo a 2 de x. Ok? Mais o limite para x tendendo a 2 de 5. Então isso aqui vai dar quanto? Então isso aqui, limite de x tudo ao quadrado. Então, quando eu faço... Lembra que eu tinha lá uma proposição que se eu tivesse um polinômio de grau 1, então era só substituir o valor, não é? O x é um polinômio de grau 1, é uma função linear. Então é só substituir no lugar do x colocar 2. Então isso aqui vai ficar 2 ao quadrado mais, aqui eu tenho 3 multiplicando, aqui é a mesma ideia, a mesma coisa, então vezes 2, mais, e aqui limite de 5 quando o x tende a 2. O 5 não depende de x, certo? Então toda vez que eu tenho uma função constante e faço o limite em x, então não vai mudar, ela é constante igual a x, então no ponto também vai continuar sendo igual a aquele, constante igual àquele valor. Então no caso, 5, ok? Então vai ficar 2 ao quadrado, 4, mais 2 vezes 3, 6, mais 5. Então temos aqui 15, o resultado final. Então quer dizer que o limite desta função quadrática aqui, uma função de grau 2, quando o x tende a 2, é 15. Ok? Segundo caso. Segundo caso, aqui a gente tem um quociente, né? Limite de x menos 5 sobre x à sétima, x ao cubo menos 7, para x tendendo a 3. Então vamos lá. Bom, o limite do quociente é o quociente dos limites. Então isso aí é o limite para x tendendo a 3 de x menos 5 sobre o limite para x tendendo a 3 de x ao cubo menos 7. Ok? Então agora, seguindo, bom, temos aqui então a subtração entre 2, faço a mesma coisa. Então isso é o limite para x, quando x tende a 3, mais, não, menos, né? O limite, quando x tende a 3, de 5, ok? Dividido por, embaixo aqui eu tenho x ao cubo, então vai ficar o limite, agora eu já vou separar e eu vou ter x ao cubo, né? No x² a gente pode tirar o quadrado aqui para fora, então aqui é a mesma coisa, então vai ficar limite quando x tende a 3 de x ao cubo, menos o limite para x tendendo a 3 de 7, ok? Então vamos lá. Agora aqui eu tenho um x aqui que é um polinômio de grau 1. Então substituindo aqui o 3, né? Então temos isso, 3 menos o 5 é uma função constante. E quando faz x tender a 3 aqui, então a função não vai alterar, vai continuar sendo igual a 5. Então por isso que aqui vai ficar 5. Embaixo a gente vai ter o limite de x quando x tende a 3, que é 3. Então vamos ter 3 ao cubo menos... Aqui 7 é uma função constante, não depende de x. Então o limite de 7 quando x tende a 3 vai ser 7. Vai continuar sendo aquele mesmo valor. Então isso aqui vai ficar quanto? Então vai ficar 3 menos 5, vai ficar menos 2. Embaixo vai ficar 3 ao cubo, vai ficar 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 27 menos 7 dá 20. Então, para em cima, para embaixo, posso dividir em cima e embaixo, vai ficar menos 1 sobre 10. Então esse é o valor
do limite. Então quer dizer que o limite desse quociente aqui, quando x tende a 3, é menos 1 sobre 10. Ok? E esse último aqui? Esse último, então, tem a raiz quadrada deste polinômio de grau 4. Né? Então a ideia aqui é passar o limite para dentro. Então isso é a raiz quadrada do limite para x tendendo a menos 2 de x à quarta menos 4x mais 1. Ok? Bom, aqui então tem um polinômio de grau 4, vou agir da mesma forma que a gente fez aqui no primeiro item. Quebra na soma, né? Então vai ficar raiz quadrada do limite para x tendendo a menos 2 de x à quarta. Só que a potência a gente pode sempre escrever e colocar a potência para fora. A gente viu isso, né? Menos 4, o limite para x tendendo a menos 2 de x, mais o limite para x tendendo a menos 2 de 1. Ok? Então temos isso daqui. Então isso vai ficar raiz quadrada. O limite de x, quando x tende a menos 2, como é um polinômio de grau 1, é só substituir. Então vai ficar menos 2 elevado a 4, menos 4 vezes o limite de x, quando x tende a menos 2, é menos 2. Então menos 2. E o limite de 1. 1 é uma função constante em x. Então o limite, quando x tende a menos 2, vai continuar sendo 1. Então mais 1. Ok? Então vamos lá. Então isso aqui é a raiz quadrada de menos 2 à quarta. Como é potência par, pessoal, sempre que eu tiver um número negativo com potência par, o negativo vai embora, o sinal vai embora, sempre que eu tenho uma potência par. Ok? Então isso vai ficar 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Então aqui é 16. Ok? Aqui tem menos e aqui tem menos. Menos com menos, mais. 2 vezes 4, 8. Mais 1 aqui. Ok? Então vamos lá. É raiz quadrada de 16 mais 9 dá 25. Então raiz de 25 é 5. Então olha só, pessoal, então o limite dessa raiz aqui de x à quarta menos 4x mais 1 quando x tende a menos 2 é 5. Bom, o que a gente vai notar aqui é o seguinte, que olha, aqui eu tenho um polinômio de grau 2. Então toda vez que eu tiver polinômio, é só trocar, no lugar do x eu coloco 2. Então vai fazer isso aqui, vai ficar 15, tá? Então, se eu substituir aqui, no lugar de x eu colocar 2, vai dar 15, tá? Se eu tenho um quociente de polinômios e o polinômio de baixo não se anula no número, é só substituir também. Foi exatamente isso que a gente fez aqui, só que usando propriedades, tá? E quando eu tenho raiz e o polinômio, e raiz de um polinômio e o polinômio, né, não importa que grau seja, e esse polinômio no ponto que a gente está querendo é maior que zero, então eu posso tirar a raiz. É só substituir o valor do ponto menos 2 aqui no lugar de x.